E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui num lugar um pouquinho diferente. A gente nem tá no Japão, na verdade, a gente tá em Seul. Seul, que é a capital da Coreia do Sul. E por que eu tô aqui hoje? Porque na verdade no Japão é um feriado. Aí eu pensei em tipo, vou visitar algum lugar, vou turistar em algum lugar. Aí eu tava vendo, né, os lugares assim pra turistar dentro do Japão mesmo. E para vocês terem ideia, a passagem para você andar para algum lugar ali longe do Japão tá mais cara do que você ir para fora do Japão. Tá mais cara do que você ir pro Vietnã, Tailândia, Coreia. Então eu decidi, prefiro muito mais ir visitar um lugar fora do Japão, que é um lugar totalmente novo, né? Tem uma história totalmente nova. E tô aqui hoje, né? Em Seul. Os próprios coreanos não falam Seul. Se você for falar Seul aqui, eles vão te olhar com uma cara de doido. Eles falam Seoul, né? E poderia começar esse vídeo falando sobre as principais diferenças entre a Coreia do Sul e o Japão. Mas eu vou falar um pouco do background do país, né? De como é as coisas aqui. Coisas até mesmo que eu só descobri estando aqui, né? E uma das principais coisas é que a Coreia do Sul, ela é totalmente dependente dos outros países. Tipo, ela precisa importar a maioria dos commodities. Ela precisa importar comida, fertilizante, gás natural, óleo e até mesmo 95% da energia que é utilizada aqui é importada, né? O que torna um país muito dependente dos outros, né? E dependência nunca é boa. Por exemplo, se acontecer algum conflito em outro país, alguma crise interna, vai causar transtornos aqui, vai aumentar o preço desses commodities para os coreanos pagarem, né? Uma coisa aí que está acontecendo bastante entre a Rússia e a Ucrânia. E a Coreia do Sul, ela tem muitos conflitos, né? Acima aí da Coreia do Sul, tem a Coreia do Norte, né? Que tem o gordinho arretado lá que qualquer momento pode soltar uma bomba nuclear. Aliás, ele fica fazendo vários exercícios aí de bomba no mar do Japão. Os japoneses já estão muito putos com ele, né? Não dão, na verdade, não, os japoneses nem dão atenção mais pra ele, porque toda hora faz algum exercício militar, né? E também tem a China. A China, basicamente, ela é parceira só econômica, né? E não ideológica. Ela é parceira por interesse. E a China também, quando acontece alguma coisa de algum país querer intervir na Coreia do Norte, a China vai lá e fala que não é nada disso, tal. E o Japão seria o aliado mais próximo, né? E mesmo assim, ainda tem muita mágoa, principalmente da população assim mais velha, por causa do tempo de guerra, né? Os crimes cometidos pelo Japão. E o fato do Japão, a Coreia sempre pedir, né, pro Japão se desculpar ou reconhecer, o Japão não se desculpa nem reconhece. Até tanto se nos livros de história japoneses, assim, que livros de colegial mesmo, eles omitem ou deixam bem mais suave como foi a invasão do Japão na Coreia do Sul. E para quem não sabe, a Coreia do Sul ela já foi território do Japão um tempo, né? E esse fato das atrocidades que o Japão fez na Coreia do Sul, né? Os mais velhos não ainda olham com desprezo assim quando vê algum japonês. Alguns tratam assim, quando você fala que é japonês, eles tratam até mesmo com hostilidade. E na verdade, assim como o Japão, a única forma de proteção para a Coreia do Sul é literalmente, falar de uma maneira aqui, dar o brioco para os Estados Unidos, né? Aqui na Coreia do Sul tem várias bases americanas, igual o Japão, né? Aliás, o Japão é o lugar no exterior que mais tem tropas americanas no mundo inteiro, que é estratégico, né? Por causa ali da China, da Rússia. Os Estados Unidos tem bases aqui na Ásia de forma estratégica, e o lugar que mais tem é o Japão, e seguido da Coreia do Sul, né? Então, assim, eles aceitam, não quer dizer que queiram, né? Até tanto que teve vários e vários protestos da população contra os americanos, que eles fazem
muita algazarra, muito barulho, desrespeitam a cultura local e tal. Até tanto que não só aqui na Coreia do Sul, quanto no Japão já teve vários protestos, né, para tirarem eles, mas o governo sabe que tem que ter eles ali como forma de proteção, até tanto pro próprio país, né, porque de certa forma, assim, se algum país for atacar a Coreia do Sul ou o Japão, eles sabem que vão ter retaliação do exército americano, então eles não fazem, eles pensam, opa, se eu atacar ali eu vou estar criando um conflito não só com o país, mas com o exército americano. Então tem esse tipo de, entre aspas, parceria, né? Mas é uma parceria mais por interesse, né? E uma coisa interessante é que eu estava no aeroporto para entrar aqui para a Coreia do Sul, né? E no aeroporto, na parte da imigração, tinha várias áreas, né? A primeira área ali era se você é coreano mesmo, né? Se você é nacional coreano. A segunda área ali é se você é estrangeiro, se você é turista, está vindo a estudo e tudo mais. E a terceira área, que era mais vazia, né? Era a área ali de quem é militar americano. Então, assim, se você tem até essa mordomia, né? Se você for um militar americano, você pega uma fila única para você, né? Que é bem mais rápido. E isso é para ilustrar a presença dos americanos ali aqui na Coreia do Sul, né? E, assim, como a Coreia, ela precisa comprar a maioria das coisas necessárias, os commodities ali, que nem eu falei, fertilizante, energia elétrica, óleo, gás. Então, para comprar, ela precisa de dinheiro. E uma coisa que quando a gente vê a Coreia do Sul, assim, na TV ou no YouTube, a gente não imagina que a Coreia do Sul foi um dos países mais pobres. Mais pobres não, também um dos mais sofridos, né? A gente tem que entender que foi um dos países mais sofridos. Teve décadas e décadas de ocupação dos japoneses. Depois da ocupação dos japoneses, você teve a guerra com a Coreia do Norte. E a Coreia do Sul já foi um dos países mais pobres do mundo. E hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Eu vou falar isso num próximo vídeo, né? Que eu acho que a Coreia é muito mais tecnológica do que o Japão. Eu acho, em certos pontos, para não falar a maioria dos pontos, né, muito mais tecnológica que o Japão. Eu acho que ainda o Japão ainda está meio que parado, assim, no tempo, né? E como um país que estava literalmente destroçado, que só vivia, era predominante da agricultura, como um país desse foi se tornar o que é agora? Então, na época da ditadura, teve um ditador chamado Park Chung-hee. Ele queria que a Coreia ela não fosse igual ao norte, né? Não fosse pobre, queria ver o povo prosperando. Então, ele teve a ideia, teve o planejamento aí de criar o chaebol, né? O chaebol seria literalmente, ao pé da letra ali, um grupo de famílias ricas, né? Seria um conglomerado aí de famílias ricas que vocês já devem conhecer algum nome, né? Por exemplo, tem a Samsung, Hyundai, LG, SK, Lotte. Em torno aí, se eu não me engano, 10 empresas, né? São 10 empresas aí que são muito ricas e controlam tudo, né? Uma das coisas que eu cheguei aqui, eu pensei que Samsung só fazia tipo computadores, faziam celular, que tem uns Galaxy aí, aqueles celulares também tem dobráveis, notebooks, essas coisas, né? Não pensei que ela fazia tanta coisa. Eu cheguei aqui no hotel mesmo, o elevador era da Samsung, o ar-condicionado era da Samsung, o fogão elétrico era da Samsung, e a LG também. Eu pensava que a LG era uma marca europeia e tal. Não, para minha surpresa, né? Para minha ignorância, eu descobri que a LG, ela é sul-coreana. E o Park Chung-hee, ele falou, vamos criar aí, vamos dar incentivo para a criação dessas empresas, vamos industrializar o país, já que é predominante agrícola.
E essas empresas, o governo ele dava subsídio, ele dava dinheiro para essas empresas, para elas crescerem cada vez mais. E além de dar dinheiro para crescer, ele não cobrava imposto. O governo dele não cobrava imposto dessas empresas. Então, era praticamente só lucro. Mas elas também não foram só feitas assim, vamos industrializar o país. Elas foram feitas, na verdade, para competir não só dentro da Coreia do Sul, como globalmente. Elas competem principalmente globalmente, elas não ficam competindo entre si. Elas são feitas para competir globalmente, para quê? Para trazer dinheiro para o país conseguir comprar o mínimo, que energia elétrica, né? Energia elétrica, que nem eu falei, 95% da energia elétrica é importada, né? Óleo, gás, essas coisas que fazem rodar o país. E uma parte assim que eu fiquei surpreendido de descobrir é que o Chaebol, ele é tão poderoso, esse grupo de empresas, esses conglomerados, que eles controlam tantas coisas, tantas partes assim da sociedade, que o governo literalmente come na mão deles. O governo, como eles trazem muito dinheiro para o país, eles conseguem fazer muito lobby. O que torna ali, injusto com empresas novas que vão aparecendo. Tem várias empresas pequenas, novas, que vão aparecendo, e elas não têm como, assim, prosperar no mercado. Porque as empresas grandes, do Chaebol lá, Samsung, Hyundai, LG, elas são tão poderosas que destroem, conseguem criar preços muito competitivos. E o pessoal fica... Quando eu mostrei aqui a Coreia do Sul, eu fiz uma live antes desse vídeo, o pessoal ficou falando muito dos carros, que tinham carros bonitos, todo mundo tinha carro e tal. O porquê? Porque, por exemplo, a Hyundai. A Hyundai, o interesse dela é vender para ela ganhar mais dinheiro, entende? Então o que ela faz? Ela pressiona o governo a diminuir as taxas ali para uma pessoa comprar um carro a um ponto absurdo, de quase nada de taxa, e o carro ele fica barato para a população, então a população consegue ter acesso para comprar um carro mais fácil. Consequentemente, a maioria da população ela tem carro, e a empresa de automobilística, ela consegue vender mais, entende? Então, quando vem uma empresa pequena, eles não têm todos esses subsídios, não tem essa isenção de imposto, né? E também o que acontece é que acaba tendo muita corrupção no governo. Teve vários e vários casos aí de corrupção, porque essas empresas são tão grandes que elas conseguem até mesmo controlar o governo. Elas têm voz no que o governo deve fazer. Às vezes o governo, eles querem tomar uma medida que faz bem para a população, mas cria transtorno para essas empresas do Chaebol. Então o Chaebol vai lá, faz lobby, e o governo não faz mais essas medidas, né? E eles ignoram muito, mas muito mesmo, as leis trabalhistas. Tem várias pessoas aí, vários coreanos mesmo, eles trabalham além das horas que a lei trabalhista permite, trabalham no final de semana, que é muito comum aqui, o pessoal tá trabalhando no final de semana. E outra coisa que também já aconteceu várias vezes, já teve noticiado várias vezes, ou os jovens trabalham para essas empresas que são super tops, fazem parte do Chaebol, ou eles, vão ficar quebrados, porque eles não vão conseguir ganhar um salário bom. E muitos aparecem com ideias boas, né? Mas essas ideias são roubadas por essas empresas grandes, e elas introduzem no produto deles, né? E assim, uma outra coisa que a Coreia do Sul fez ali na época que tinha o Park Chung-hee, que era o ditador, além do Chaebol, de criar essas empresas, aquela época da Coreia, eles forçavam as crianças a estudar 12 horas por dia. E no final deu certo, né? Porque agora a Coreia é líder em tecnologia. Ela é líder em tecnologia, ela exporta muita tecnologia, os carros, tudo mais. Só que tudo isso daí é uma faca de dois gumes, né? Que acaba tendo
a Coreia do Sul, um problema que também está acontecendo aonde? No Japão. Eu acho que é até mesmo um problema assim de países ricos, asiáticos, né? Que é a pior taxa de natalidade. A Coreia, ela ganhou o troféuzinho ali de o país que tem a pior taxa de natalidade do mundo. E isso se deve aí às muitas horas de trabalho, coisa que é normal assim no Japão também, né? A pessoa trabalha muito, não tem tempo para socializar, não tem tempo para fazer filho, né? E um outro, que é uma teoria que dão para lugares super urbanizados, tipo Tóquio, tipo aqui Seul, né? Lugares urbanizados com apartamentos cada vez menores, apartamentos aí de literalmente um quarto, uma cozinha, um banheiro. Lugares super urbanizados tendem a terem menos taxa de natalidade, que é o caso da Coreia do Sul, né? E eles trabalham no final de semana, então assim, não tem tempo para fazer o vucu-vucu, né? Para socializar e tal, além de ser um país super competitivo. Como muitas pessoas aí vêm de raízes modestas, pobres, então muitos filhos, a família coloca muita pressão nos filhos para sempre estudar mais, se esforçar mais para conseguir trabalhar numa dessas empresas aí do Chaebol, né? Dessas empresas grandes que pagam melhor, Samsung, Hyundai, LG. E é tido que por volta de 2060, metade da população da Coreia do Sul, quase metade da população da Coreia do Sul, vai ser idosa. Então, menos gente, menos mão de obra, igual a menos desenvolvimento. E ao mesmo tempo, menos militares. Porque aqui, uma coisa que também não sabia, é que o alistamento militar ele é obrigatório, né? Então, no momento que você vai ter menos jovens, vai ter menos alistamento militar e vai ter mais dependência ali do tio Sam, dos Estados Unidos, né? Esse negócio de alistamento militar obrigatório, teve até um caso aí de uma daquelas bandinhas de K-pop, né? Que é o BTS. Alguns membros, eles chegaram na idade de alistamento militar e eles tiveram que parar ali a carreira deles para se alistar no exército e só iam voltar depois de tantos anos. Então essas são algumas coisas aí que eu queria falar um pouco aqui da Coreia, né? Na verdade, um vídeo só não dá pra falar tudo. Eu só peguei algumas coisas assim que eu achei interessante, coisas que eu nem sabia e descobri. E nos próximos vídeos aí eu vou estar fazendo, andando em algum lugar, descobrindo, explorando algum lugar, falando sobre as diferenças, se vale ou não vale a pena viver aqui na Coreia do Sul, como que funciona mesmo as coisas no dia a dia, quais as vantagens de morar aqui na Coreia. Só foi um vídeo assim introdutório, mais ou menos assim do background da Coreia do Sul. E espero vocês aí no próximo vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve. E é isso. Falou!